Senhoras e senhores, bom dia. Grande satisfação que damos início a mais um encontro do ciclo de palestras Abrafiltos 2020. O tema escolhido de hoje é Aspectos controversos da possível reforma tributária. Para ministrar a palestra, temos o prazer de receber Dr. Orly Correia de Santana. Advogado formado pelo Mackenzie, Orly é pós-graduado em Direito Tributário pela PUC. Tem cursos de extensão GVLOL, Direito Empresarial e Contabilidade aplicada ao Direito em 2009. É sócio do Greco Rodrigues Vizentim Advogados, responsável pela área tributária desde 2010. Certificado como treinador e palestrante pela Success Resource em 2017. Certificado como orador e palestrante pela Febracis 2018 e presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo, subseção Taboão da Serra 2019. Seja muito bem-vindo, tenham todos uma ótima palestra. Pessoal, quem aqui acha que a legislação tributária brasileira é muito complexa? Obrigado. Quem aqui tem certeza que a legislação tributária é muito complexa? Exatamente, pessoal. Quem aqui já ouviu falar da reforma tributária? Pessoal, obrigado. Meu nome é Orly Santana e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o cenário atual e sobre os aspectos controversos da possível reforma tributária. Por que possível? Porque ela não foi aprovada ainda e hoje, super atualizado, a gente ficou sabendo que foi formada a comissão mista, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados. Então a coisa está andando. Mas antes que a gente possa efetivamente adentrar o tema, eu gostaria de tecer alguns agradecimentos iniciais. Principalmente a Abrafiltos, obrigado pela oportunidade, na figura do seu presidente, a estrutura toda servida, o coffee break, muito obrigado. Também agradecer ao time da SPR que está aqui, o senhor Ari, cadê o Ari? Senhor Ari, obrigado também por todo o apoio, todo o suporte, não só hoje, mas ao longo dos anos da SPR, muito obrigado. Mas queria agradecer a cada um de vocês aqui presentes. A gente sabe que é difícil arrumar uma agenda, São Paulo, véspera de carnaval, bloquinho, é difícil mesmo. Então vocês conseguiram aí arrumar um tempo na agenda de vocês. Eu sou muito grato a todos vocês, porque sem vocês aqui a gente não teria esse evento. E uma forma de agradecer vocês, eu vou me empenhar ao máximo para que hoje aqui vocês saiam super atualizados sobre o que a gente tem de reforma tributária. Ok? Podemos seguir assim? Obrigado. Pessoal, mas antes ainda que a gente possa ir direto ao tema, eu gostaria de indicar que eu vou usar algumas estratégias diferentes aqui na palestra, ok? Uma delas vocês já estão percebendo, que é essa movimentação aqui, né? Essa comunicação com vocês é muito importante. Eu fui certificado, como foi colocado, como palestrante pela Febracis e pela experiência de sucesso. Alguém aqui já ouviu falar da Febracis? Sim? Obrigado. E nessa certificação a gente aprende algumas técnicas de aumentar a retenção de vocês, potencializar a retenção de vocês, né? São várias técnicas, a principal delas que a gente vai usar é essa comunicação aqui. Em geral, não é esse o objetivo, não vou entrar muito nisso, mas em geral, quando a gente fica muito tempo olhando fixo para um alvo, sem se movimentar, a nossa retenção de informações baixa. Então essa aqui vai ser uma forma da gente se movimentar um pouquinho e manter a atenção. Isso com certeza, no final de vocês, vai aumentar a retenção. Eu posso contar com vocês, pessoal? Obrigado, pessoal. Bom, como essa história começou, como bem colocado, eu sou advogado formado no Mackenzie, trabalho no escritório Greco Rodrigues Advogados desde 2003, né, e fui subindo lá nos cargos, hoje sou sócio, inclusive meu sócio Paulo Greco está lá no fundo, obrigado por ter vindo. E a questão, a gente foi evoluindo e ao longo dos últimos anos eu fui ajudando diversas empresas a recuperar milhões de reais de impostos, né? E para isso eu fui me certificar para passar esse conhecimento melhor. Então eu fui atrás de cursos, enfim, para palestrar. E dentro desses cursos começamos a ministrar e fui convidado pela presidente da OAB de Taboão da Serra, a doutora Helena Budi. Infelizmente ela não pôde estar aqui hoje, mas ela me convidou e falou, olha, aqui em Taboão estamos precisando instaurar essa parte de direito tributário, você vem, você aceita me ajudar? Eu falei com ela, pô, vou sim. E fomos lá. E lá na OAB começou a vir muita pergunta, né, sobre esse tema que está nos jornais todo dia. Reforma tributária, vai melhorar, vai piorar, vai diminuir imposto, vai aumentar emprego, enfim, até respondi algumas questões dessa publicada na Folha do ABC no dia 15. Então a gente combinou, né, compilou essas respostas que a gente foi dando, de forma a chegar nesse trabalho que a gente vai apresentar hoje para vocês. Tá? Como a gente dividiu esse trabalho? Né, primeiro a gente vai passar pelo cenário atual, o que a gente está vivendo hoje. Né? Depois a gente vai falar sobre a proposta, o que a gente tem no Senado e na Câmara funcionando. Vamos tentar buscar os pontos comuns entre os projetos que lá estão
E aí a gente vai tentar um achismo, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer lá na frente, mas talvez os pontos comuns a gente tenha que se preocupar mais do que os pontos incomuns. É mais ou menos essa forma que a gente vai seguir. Tudo bem? Podemos seguir? Obrigado, pessoal. Bom, cenário atual brasileiro. Quem acha aqui que essa questão da legislação tributária brasileira ser complicada é de hoje ou é do passado? Quem que acha que é só de hoje? Boa. Quem que acha que vem desde lá de trás do passado que a gente tem uma legislação tributária? Exatamente, pessoal. Em 1965, tem um grande doutrinador tributário, chama professor Alfredo Augusto Becker, era um gaúcho, a gente não vai entrar na seara jurídica, mas ele é um super doutrinador. E lá em 1965, na sua obra-prima, ele dedicou um capítulo chamando ele de Manicômio Tributário Brasileiro, né? Então, ou seja, lá em 1965, né, um dos maiores doutrinadores já falou, olha, isso aqui é uma loucura, já era entendido que era uma loucura o sistema. E de lá para cá, pessoal, só piorou. Só piorou. Desde 1965 para cá, as normas só aumentaram e a complexidade só aumentou, né? Um estudo feito pelo IBPT, recente, mostra que desde 1988, que foi a Constituição Federal, onde foi inaugurado o sistema jurídico brasileiro, portanto, foi inaugurado o sistema tributário brasileiro, até 2017 foram cerca de 350 mil normas tributárias. É muita norma, gente. Eu não sou muito bom de conta, mas o pessoal do IBPT já fez a conta para mim. É cerca de 2 normas por hora em dia útil, que são os dias das publicações. Ou seja, no final dessa palestra aqui, já temos 2 normas tributárias que aconteceram. Então esse volume é muito grande de informações. E fica impossível da gente estar atualizado. Vocês já pensaram de alguma forma que seria possível compilar essas normas em todo lugar? Alguém já pensou nisso? Não? Pois é. A gente tem um advogado corajoso, mineiro, que conseguiu fazer esse trabalho. Deixa eu ver aqui. Aí. Esse aqui é o compilado de todas as normas brasileiras. Isso é verdade, isso aconteceu, né? Ele pegou, revoltado com as normas, ele falou, vou compilar tudo, né? Então ele compilou aí todas as normas tributárias existentes até aquela época. Uns dados interessantes sobre esse trabalho. Esse livro chama Pátria Amada, ele roda o Brasil, ele tem cerca de 7 toneladas. 7 toneladas, é muito peso. Ele tem cerca de 2 metros de altura, 1,5 metro de comprimento, né? É muita norma. Então isso é uma das coisas que ajuda nesse manicômio que o professor Alfredo Augusto Becker falou. Tem muita coisa. Daqui 2 considerações, né? Primeiro, só um mineiro para ter a paciência de compilar isso aqui, é muita coisa. E depois, com esse dado do IBPT, ficou um pouco triste, né? Porque 1 hora depois esse livro já estava desatualizado, né? Ele custou cerca de R$1 milhão, também do bolso dele que ele pagou, e está no Guinness esse livro. Ele fez exatamente para marcar isso e demonstrar como o Brasil é complicado. Mas não é só isso que faz o manicômio tributário brasileiro, tem mais coisa, Porque além da gente ter um número excessivo de normas, as nossas normas são complicadas de entender. Quem que acha fácil entender as normas aqui? Quem que acha extremamente complexo? Pois é muito complicado, né? E essa complicação faz da gente gastar cerca de 65 bilhões de reais por ano para controlar e para entender como funciona a legislação tributária brasileira. Aí vocês podem me perguntar, está aqui, 65 bi. Vocês podem me perguntar, poxa, mas como assim gasta 65 bi? Aonde vai esse dinheiro? Advogados, controllers, parecistas, sistemas. Hoje a gente gasta muito sistema, né? Muito sistema para trabalhar para a Receita Federal. Quem que acha que trabalha para a Receita Federal aqui? É isso, é SPED, é bloco K, é um número insano de obrigações que você não entende muito bem e vai cumprindo, né? E aí vão 65 bilhões. Às vezes acaba acontecendo Desculpa? Não, aqui é só o gasto de gerenciamento, né? Equipe, contadores, enfim. Então, dentro desses gastos aqui, que a gente não entende, por exemplo, aconteceu essa semana, um cliente comprou uma empresa na Bahia, o time local tinha um entendimento da norma, a empresa, minha cliente que comprou, tinha um entendimento diferente, passou uma consulta para mim, eu tenho um terceiro entendimento sobre a coisa. Quem já viu isso acontecer? É isso, né? E como fazemos? Nesse caso era ICMS, é super fácil de entender o ICMS, né? Em tese mas não é. Então aconteceu, então aqui vai 65 bi.
Então, nesse caso, não raras vezes, o investidor chega no Brasil e fala, como é que é isso? Aí ele vê uma posição A, uma posição B, uma C, ele fala, não vou investir aqui. Não tem como seguir para frente com um projeto minimamente sano, se você não entende as regras do jogo, né? E aqui vão 65 bi. Então, é a segunda regra que faz esse manicômio. Mas não acabou ainda, a gente tem a terceira, que é a nossa carga tributária. Quem aqui acha que paga muito imposto? É isso. A nossa carga tributária é muito alta, cerca de 35%, segundo esse estudo feito no ano passado. Né? São 35%. Um terço, são cerca de 120 dias, 130 dias no ano que você precisa para pagar todos os seus impostos. O grande problema, quando eu falo isso, algumas pessoas falam, como assim? Não é pagar tanto imposto. Calma, vou explicar. O grande problema é você não ter um retorno desse imposto em serviços. Então, por exemplo, na Noruega, a carga é maior que a brasileira. É maior. Mas lá você tem saúde, você tem educação, você tem transporte, você tem uma série de coisas que você não se importa em pagar 40% da tua carga. Não se importa. A gente acaba pagando essa conta cara, sem um serviço. Então você paga para o Estado e depois você paga a escola do seu filho, você paga o porteiro, você paga lá uma cerca elétrica, enfim, você acaba gastando muito. E aqui é a tríade que faz esse manicômio que a gente vive hoje. Por quê? Se a gente compilar essas três informações, a gente paga caro para trabalhar por alguma coisa que a gente não entende. Concorda comigo? É isso que a gente faz. Hoje, o nosso dia é esse. A gente paga caro para trabalhar por algo que a gente não entende. Bom, só que a gente viu que isso é desde 1965. Então, por que só agora está acontecendo? Não, não é só agora. Isso já aconteceu lá atrás, em alguns momentos. Mas os nossos legisladores, eles são muito criativos. Eles são muito criativos, então quando os textos chegam lá, eles acabam mudando um pouco a coisa e acaba piorando. Vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Fim social, bem antigo. Lá atrás foi discutido se o fim social mantinha, não mantinha. Bom, não tem problema, o fim social acabou, vamos criar a COFINS. Tá? O fim social era 2%, a gente paga 3% da COFINS cumulativa. É isso, subiu 1% a carga. Bom, um exemplo que eu acho pior, que é o mais clássico de como as coisas subvertem no Brasil. PIS/COFINS. PIS/COFINS é um imposto sobre consumo, enfim, e era cumulativo. Então tinha uma pressão muito grande, precisamos reformar a PIS/COFINS, precisamos reformar, como assim o imposto sobre consumo que é cumulativo, isso não existe, isso é um retrocesso. O governo falou, olha, tudo bem, tem razão, vamos fazer o PIS/COFINS não cumulativo. Tá, mas vai acabar o outro? Não, vai continuar. Você continua pagando o cumulativo. E agora o não cumulativo. Então, 9,25 mais 3,65. Mas não foi só isso. O PIS/COFINS virou um monstro, né? A gente tem o PIS/COFINS importação. A gente tem o PIS/COFINS cumulativo, não cumulativo, regime de factoring, base de cálculo reduzida, alíquotas reduzidas. Isso tudo compilado. Os 5 sistemas funcionam ao mesmo tempo. E isso foi uma tentativa de reforma. Né? Foi uma reforma para melhorar. A gente saiu com 5 presentes de lá. Então, é isso acontece. E não é só no campo tributário, a gente teve o projeto anticrime do Moro, que também foi, a palavra agora é desidratado, né, que eles falam, está na moda. Eles trocam as normas e pioram o cenário. Então, aqui eu já antecipo numa das minhas preocupações. Né? A gente tem que rezar para que essa reforma tributária não piore para a gente. Né? Não para melhorar, se não piorar já está bom. É mais ou menos essa a ideia que a gente tem que ter aqui. Né? Então, dentro desse cenário, a gente viu que as reformas não são legais. E por que agora está muito forte isso? Notícias todos os dias. Antecipando também um pouco do final, eu entendo que é como a reforma da Previdência. Alguém olhou lá para frente e falou, olha, a gente está em rota de colisão. Não temos como seguir. O Brasil passou, nos últimos anos, por uma das maiores crises que já existiu. As empresas demissão em massa, enfim, nosso produto é muito caro, perto do produto internacional. Vocês empresários aqui sabem do que eu estou falando. A carga tributária é enorme, a gente não fica competitivo no cenário internacional. E tem essa pressão em cima do governo. Notícia de ontem, atualizando vocês, o presidente Bolsonaro deu um ultimato para o ministro Guedes, dizendo, olha, você tem até julho para passar isso aí. Tem até julho, porque a coisa não está andando, a gente continua andando de lado. Parou de cair, mas a gente está andando de lado. Então é um motivo do porquê que agora esse trabalho ganhou força. Né? E esse trabalho ganhou força de 3 formas. Foram 3 PECs. Alguém aqui já ouviu falar de PEC? Obrigado. PEC são projetos de emenda à Constituição Federal. Em tese, são as normas mais difíceis que você tem para aprovar no Congresso. Mas não me parece tão difícil assim que o Brasil tem um número extenso de emendas constitucionais, por exemplo, comparado com os Estados Unidos.
né? Então, foram feitas 3 PECs, não só 2. Nos noticiários a gente vê muita discussão sobre a PEC 45 e a 110. Mas existe uma terceira, que é a mais cruel de todas, que é a 128, que está lá. Então, aqui a gente vai entender o que essas 3 PECs trazem e depois vamos tentar achar o que elas têm de parecida. Tudo bem? Podemos seguir? Legal, pessoal. A gente tem a PEC 45. Essa PEC ela foi a primeira apresentada e ela é a que estava mais avançada. Estava mais avançada, que eu quero dizer, ela já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, que é um dos requisitos básicos para que seja aprovada uma emenda à Constituição. Ela já foi aprovada nessa Câmara. Tá? Então, basicamente, o que ela faz? Ela extingue 5 impostos, né? ISS, ICMS, PIS, COFINS e o IPI. Esses 5 tributos somem nessa emenda. Poxa, Oli, mas você falou que a carga tributária não ia diminuir? Não vai. Esses 5 tributos, essas 5 materialidades, elas vão no imposto chamado IBS. Alguém já ouviu falar do IBS? O IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços. Na verdade, ele pega esses 5 impostos e joga dentro do IBS. O IBS é um imposto que vai compilar tudo isso, né? Que é o tal de lá fora que se fala muito do IVA. Alguém aqui já ouviu falar do IVA? É isso. O IBS vai ser o IVA brasileiro, né? O sonho de consumo de muitos, né, que viajam para o exterior, fala, poxa, fui lá para Nova York, paguei só o IVA lá. É isso, é o IBS, é disso que a gente está falando, né? Problemas aqui do IBS que a gente vai ter vai ser a questão da composição de alíquotas por causa do sistema brasileiro. Porque dentro dele ele está levando o ICMS, que é uma arrecadação enorme, e o ISS. O sistema de alíquota na PEC 45, ela é um sistema que cada ente pode criar a sua alíquota, então o município cria, o estado cria, a federação cria, soma e você paga uma alíquota. Ou seja, você vai ter um descompasso enorme da carga tributária e não é isso muito que eles estão buscando. Eles estão buscando fazer um estado unitário dentro de um federalismo. A gente vai falar disso depois. Mas é isso que eles estão tentando fazer. Então aqui é um problema que a gente tem esse sistema de composição de alíquotas, tá? Eu não vou entrar aqui na especificidade da norma, dos artigos, porque nem foi aprovado e também para não ficar uma coisa muito maçante. Vamos passar em linhas gerais só. Outro ponto que é importante aqui, que vai ser discutido, é a questão de benefícios e incentivos fiscais. Vocês acham que o Brasil tem muito benefício fiscal? Tem muito benefício fiscal. O Brasil tem uma cultura de incentivo fiscal enorme, é linha branca, Zona Franca de Manaus, enfim. Sempre alguém vai lá discutir e fala, poxa, mas o meu pirão é diferente. Eu preciso de alguma coisinha a mais. E a gente tem uma cultura muito grande de incentivos para vários setores. Na verdade, vários setores vão lá e brigam. Olha, poxa, mas ele tem um incentivo, eu também preciso, e por aí vai. Essa PEC acaba com isso. Eles querem matar essa questão da guerra fiscal, que é muito traumática no Brasil. Então essa PEC vem a falar, olha, acabou, a gente vai ter o IBS e acaba com isso. Outro ponto que essa PEC traz, ela traz a questão do imposto do pecado. Alguém já falou do imposto do pecado? Quem nunca ouviu falar do imposto do pecado? Imposto do pecado, pessoal, está na moda. Imposto do pecado, quem criou esse jargão, na verdade, foi o ministro Guedes, né? Ele é bom de frases, fala um monte de coisa que fica marcado, então é o imposto do pecado. O imposto do pecado, na verdade, é um imposto que eles vão utilizar, se aprovado isso, para controlar alguns setores da economia. Cigarro, bebida, e daí por que pecado, né? Aí começa a entrar algumas polêmicas, né? Que até saiu no jornal, não sei se vocês acompanharam, do ministro Guedes falando da taxação sobre cerveja, e o presidente do Brasil falando, não, cerveja não dá. Carnaval, véspera do carnaval, você quer taxar cerveja? Não vai acontecer, né? Então, tem essa questão, o que é pecado em 2020? O que é pecado em 2020? Né? Energia elétrica, energia limpa, combustível fóssil, é pecado? Não sei. Né? Plásticos, a gente tem uma luta intensa sobre plásticos, né? A figura da tartaruga, todo mundo já deve ter visto a tartaruga lá com plástico, enfim. O que é pecado? Né? E aqui tem um outro comentário que a gente pode fazer. Esse imposto seletivo, IS, eles estão chamando, ou imposto do pecado, é uma forma do governo conduzir o nosso consumo. Né? E a gente fica com isso. Né? A gente quer um governo que conduza o nosso consumo ou não? Porque aqui ele vai incentivar. Ou não, olha, eu não quero que você fume, eu não quero que você beba, eu não quero que você coma doce. Né? É disso que a gente está falando. Isso vem nesse imposto aqui que fica regulando. Então a macro seria um IBS geral, que é o IVA, e as especificidades ele vai atacando via imposto seletivo para conseguir contornar isso sem benefícios fiscais. Também um outro detalhe, aqui a implantação é feita em 10 anos,
2 anos de teste e mais 8 de realmente implantação. E a transição da carga tributária entre os estados, né, de repartição, 50 anos. Tá? Essa é a PEC 45, como ela está, e a mais avançada. Isso já foi entendido como constitucional. Bom, o Senado, a função principal do Senado Federal é defender os estados. Os estados. Quem sabia dessa informação? Os estados. O Senado não está lá para defender o povo, está lá para defender os estados. A Câmara defende os munícipes, enfim, os cidadãos brasileiros, e o Senado defende os estados. Aquela proposta está muito ruim, né, para os estados. Isso entenderam os senadores. E apresentaram, então, a PEC 110. Né? Para vocês entenderem por que aquela PEC está ruim, no primeiro ano, estudos feitos, de implantação dela, o governo do estado de São Paulo ele perde cerca de 64 bilhões, depois eu confirmo, mas é muito dinheiro, que eles perdem no primeiro ano de arrecadação. Né? Por causa do IVA. O IVA ele tributa no final, né? Não quem produz. São Paulo produz muito. E aqui a gente entra na questão da queda de braço que está tendo na mídia dos governadores com o presidente da República. Essa é a queda de braço que está tendo. Por quê? Porque os estados mais ricos, Minas Gerais, 5 bilhões, perde nesse ano, só no primeiro ano, né? Essa queda de braço está acontecendo porque ninguém quer abrir mão da arrecadação. E acontece igual no município. O município de São Paulo é um município rico. Imagina que essa repartição vai cair em Itapopoca do Sul, por exemplo. Né? Vai cair onde está se consumindo. Então, isso é uma mudança muito grande. Não pense que o nosso governador vai abrir mão desse dinheiro. Não vai acontecer. Então, está tendo essa queda de braço lá. Então, quais são as grandes diferenças aqui? Né? Nesse mesmo modelo, a gente também tem o IBS, é a mesma formatação. A diferença é que ele coloca, além daqueles 5 impostos, mais 4, CID combustíveis, o PASEP, o salário educação e o IOF. São mais 4 que ele coloca, então são 9. Né? Quer dizer que está diminuindo a carga tributária? Não. De novo, essas 9 entram dentro do IBS, ele apenas aumenta a base do IBS, ok? Só que aqui é uma grande diferença desse IBS. O IBS aqui, ele não é federal, é um IBS estadual, fica na mão dos estados. Quem manda são os estados, eles estão excluindo aqui a federação. E a emenda constitucional 45 não, é a União, os estados e o município. Aqui não, os estados e os municípios vão versar sobre o IBS, eles não querem deixar isso na mão do governo federal, eles não querem transformar isso num federalismo unitário. É uma das grandes diferenças aqui. E aqui também, por motivos óbvios, os estados gostam de incentivos fiscais. A questão aqui é muito objetiva, doutor Orly. Se isso prosperar, como fica, ou ficaria, ou ficará a questão da guerra fiscal, para ser até mais objetivo, ou seja, os estados tendo esta liberdade e flexibilidade, não poderia cair por terra a pretensão inicial que seria eliminar por completo a guerra fiscal, ou não faz relação, não faz sentido o que eu estou colocando? Não sei se fui... Claro, está claro. Obrigado. A pergunta dele, vocês todos escutaram, é como ficaria, eventualmente, a guerra fiscal se for aprovado. A tendência é que ela cabe tanto em uma PEC quanto no outro. Né? É que numa PEC não vai ser mais possível, né? E na outra PEC ela vai ser possível, mas em casos em que todos aprovarem. Mais ou menos como os convênios. Então, todo mundo vai poder dar benefício, enfim, vai ser meio pautado, vai ser regulado. Então, a tendência é que nas duas a guerra fiscal acabe. Tá? Uma vai ser impossível, porque vai ser impossível o benefício fiscal. Na outra, é o benefício fiscal combinado com todo mundo, então, em tese, deve equilibrar. Tá? Essa seria a emenda constitucional, a PEC 110. A questão também diferente aqui é a questão de alíquotas. Lá a gente viu que era uma soma de alíquotas. Aqui não, aqui é uma alíquota uniforme. Todo mundo vai pagar a mesma alíquota. Né? O que vai mudar são serviços. Então, serviço de advocacia, a alíquota é essa. Serviço de medicina, a alíquota é outra, no Brasil inteiro. Aqui a PEC 110 ela tem uma preocupação muito maior em equacionar, igualizar tudo. Tudo. Não tem muita margem, né, para negociação de alíquotas, enfim. E o imposto seletivo também surge aqui. Né? O imposto do pecado ele surge mais ou menos da mesma forma. Tá? Temos também uma diferença na questão da transição. Aqui a transição é um pouco mais rápida. 1 ano de testes, mais 6, né? E 15 anos para os estados começarem a repartir igualmente, a dizer, agora está valendo, a repartição é essa. Essa é a PEC 110, ela não foi aprovada ainda pela Comissão de Constituição e Justiça e está um pouquinho mais atrasada que a primeira, ok? E aí, gente, surge
surge a terceira, que é a melhor de todas. Essa aqui é a boa. PEC 128. Alguém já ouviu falar? Obrigado. A PEC 128, pessoal, ela é desse deputado, Luiz Miranda. Depois, quem tiver interesse, dá uma pesquisada sobre ele na internet. Ele traz algumas coisas que estão abdicadas do Brasil há muito tempo. Enfim, a primeira grande diferença que a PEC 128 traz, ela traz a CPMF. Quem lembra da CPMF? Ele transverte o nome, ele chama o nome de IMF, né? Imposto sobre Movimentação Financeira, mas é o lobo mau vestido lá de chapeuzinho vermelho. Eu não sei muito bem a história, mas tem alguma coisa assim. É isso que ele está falando. Ele está trocando, chamando o nome bonito, enfim, mas é CPMF de volta. Ele está trazendo, né? Essa PEC, ela é 80% igual à PEC 45. Então ela é PEC 45, igual, mas o IMF, que a gente acabou de falar, ou seja, toda circulação de dinheiro, né? Quem não lembra da CPMF, você vai sendo tributado em todas, e hoje pelo sistema bancário nacional é automático, é muito fácil, a gente é muito avançado na parte bancária, né? E tem mais, calma, não acabou, tem mais. Ele quer voltar a tributar lucros e dividendos, né, das empresas. Então, olha só que conta interessante, né? Você tem o IBS, você tem o imposto seletivo, né? Você paga toda essa circulação do dinheiro até ele chegar na empresa, a empresa vai pagar o imposto de renda dela, vai passar para o sócio e o sócio vai pagar também de novo. Não faz sentido, né? Em toda essa cadeia é muito imposto. É muito imposto, né? Só para dado histórico, em 1996 foi abolida a tributação de lucros e dividendos, né? É um retrocesso insano a 1996. E a CPMF, eu não peguei o dado de quando ela foi abolida, mas também é um retrocesso, a gente já discutiu isso, né? A CPMF é nociva, e assim como a tributação de lucros e dividendos, né? Isso é impensável, e isso que essa PEC traz. De diferente também, ela traz a questão do IPI. Nesse caso, o IPI não é extinto como nas outras, tá? Mas ele passa a fazer a função do imposto do pecado. É só isso, mas ele começa também o IPI, ele tem essa característica nessa PEC aqui, de fazer o controle das nossas atividades, cigarro, doce, enfim, ele só não troca o nome. Mas a gente pode, então, entender que o imposto seletivo também está aqui, mesmo não estando escrito, porque ele faz o IPI fazer essa função, tá? Então a gente aqui tem o IBS, o IPI com função do imposto do pecado, tributação dos lucros e dividendos, mais a CPMF transvestida de imposto de movimentação financeira, ou qualquer nome que eles venham a dar, tá? E possibilidade de... Aqui, agora a gente vai fiz aqui um quadro comparativo, depois esse material vai ser compartilhado com vocês, para a gente entender aqui mais ou menos o que a gente tem igual e o que a gente não tem igual, tudo bem? Bom, pessoal, fica claro que a gente tem, então, uma preocupação muito grande em concentrar os impostos de consumo, ISS, ICMS, IPI, PIS/COFINS. É uma tendência de todas as PECs, todas elas buscam concentrar os impostos do consumo num tributo só, que é o IVA, né, brasileiro, chamado de IBS aqui no Brasil, tá? Uma força que está surgindo agora também é o tal do IVA Dual. Alguém já falou do IVA Dual? Quem nunca ouviu falar do IVA Dual? Boa, obrigado. O IVA Dual, na verdade, em vez de ele ser um IVA, é uma tendência, vai ter um IVA federal, que seria o PIS/COFINS e o IPI, e o IVA estadual, que seria ICMS e ISS. Então a gente teria dois IVAs. Então você vê que o Brasil já mostra um pouco da sua cultura de genialidade e começa já a compor. Era para ser uma coisa única, facilitar, não. Agora vamos... Calma, segura. IVA Dual, peraí, vamos pensar mais, calma. Então já começa a surgir esses contornos, né? Então, mas a gente tem a presença do IVA muito forte, né? A gente tem a presença do imposto seletivo muito forte, né? Em todas as três estão essa figura, né? E o que não está forte nessas figuras? O que a gente tem aí de diferente? Incentivo fiscal, vai ter ou não vai ter, um ponto bem controverso, né? E a questão da tributação da CPMF e do imposto sobre dividendos. Isso só tem em uma das PECs, né? As outras duas nem versam sobre isso, nem falam sobre isso, tá? Então, dentro disso, a gente consegue aí traçar algumas dificuldades
que algumas dificuldades que vai ter para aprovação, da PEC, né? A primeira a gente já meio que falou, né? Os estados, a queda de braço com os estados está muito grande, né? Inclusive, eu não sei quem acompanhou no noticiário, o ministro Guedes dizendo, não vamos brigar, eu vou compensar os estados que vão perder dinheiro, porque ele precisa disso, né? Ele precisa aprovar isso, e São Paulo está brigando muito forte, ele não quer abrir mão da arrecadação dele, não vai. Então, sem isso, eu entendo que não vai acontecer essa discussão avançar, né? O outro ponto, que é até um pouco jurídico, e não vou entrar muito nisso, juridicamente, mas só para a gente esboçar, que é o tal do Pacto Federativo. Alguém aqui já ouviu falar do Pacto Federativo? Quem nunca ouviu falar, pessoal? Pessoal, sem entrar muito no juridiquês, né, o nome do Brasil não é Brasil, tá? O nome do Brasil chama República Federativa do Brasil. É o artigo 1º da Constituição Brasileira. É o primeiro artigo. O nome do Brasil é uma república federativa. O que é uma federação em linhas gerais? Estados autônomos ligados, formando uma unidade federada. Cada estado autônomo, ou seja, o Rio de Janeiro é um estado autônomo, São Paulo, Minas e por aí vai. Um exemplo clássico de federalismo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país tipicamente federalista, né? Cada estado legisla, tem a sua autonomia para colocar imposto, pena de morte, não tem pena de morte, isenção. Lá eles fazem o federalismo típico, né? O Brasil é o federalismo brasileiro, é um pouquinho diferente. Mas a questão aqui do federalismo é como na nossa casa. A gente só passa a ter autonomia em casa quando a gente tem dinheiro. Faz sentido isso, gente? Não adianta você falar de autonomia para sua mãe se você não tem dinheiro. Ela que está mandando em você. Essa é a ideia. Bom, o federalismo para os estados funciona da mesma forma. Se o estado não tem dinheiro, ele manda no quê? Não manda em nada, ele fica com um pirizinho na mão lá, né? E essas PECs, elas meio que acabam com isso, né? Porque elas tomam dos estados o ICMS, que é a maior receita do estado, o ISS dos municípios, fica tudo num lugar geral, administrado pela federação. Então, como é que a gente pode falar de um federalismo se as unidades autônomas não têm arrecadação que elas podem mandar, né? Então, é uma afronta grande ao federalismo, ao Pacto Federativo, que é a primeira regra da Constituição brasileira, é a mais básica. Estamos numa federação, né? Até tem leis tentando mudar o Pacto Federativo, tem emenda sobre isso, né? Tentando mudar o Pacto Federativo. Então, isso aqui é uma discussão jurídica que a gente com certeza vai ter sobre esse tema. E agora tem um ponto que eu não tenho visto estranhamente no cenário, aí, nas notícias, e que eu acho que é o mais preocupante de toda essa reforma aqui. Alguém já ouviu falar da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS? Quem nunca ouviu falar, pessoal? Obrigado. Bom, pessoal, trazendo um pouco, há uns anos atrás, o STF, num julgamento em recurso repetitivo, na verdade, repercussão geral, indicou que não se pode incluir o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Até aí, tudo bem. Isso gerou um crédito enorme para diversas empresas, um crédito muito grande, várias empresas começaram a apurar, e aí cada um falando com o seu advogado, com o seu assessor, enfim, com o seu setor consultivo, como vamos fazer? Entra com a ação, não entra com a ação, paramos de recolher. Isso foi uns 2 anos atrás, foi muito noticiado, né? E gerou um crédito. Só que isso gerou coisas além, porque na verdade o STF ele disse, olha, você não pode tributar algo que só passe pela tua conta, né? Então, por que isso também não funciona por ISS? Por que não funciona do PIS, COFINS nas próprias bases, né? E outras ilações possíveis, o que foi gerando uma demanda creditória enorme para as empresas, enorme. É um montante absurdo, são bilhões de reais que as empresas, em geral, têm direito a recuperar do Estado. E muitas delas já estão fazendo isso, mediante ações ou mediante, administrativamente, vão tomando esse crédito. Muitas empresas já estão fazendo isso. Legal, mas Oli, por que você está me falando isso, cara? O que isso tem a ver com a reforma tributária? Eu lá pensando lá no meu canto sobre a palestra, o que eu pensei? É um novo sistema, gente. É um novo sistema. E não tem lugar nenhum me garantindo que no IBS eu vou poder compensar o meu crédito de PIS/COFINS. O PIS/COFINS acabou. Como é que eu vou compensar uma coisa com a outra? Quem acha que o ISS de Tribobó do Oeste, que eu tenho crédito, eu vou conseguir compensar com o IBS? Quem acha que não? Não vai. Não vai, né? E esse
bolo de crédito que existe, essa enxurrada de crédito, saiu do controle da União. Né? Porque antes você tinha que entrar com ação, precatório, aquela história toda, e estava meio gerenciado pela União. Hoje, temos perde-comp, lançamento direto, enfim, é muito mais rápido a dinâmica de você se creditar e não está na mão do governo. O governo não consegue controlar isso, chega lá uma bola de crédito, lá ele vai tomando. Então, talvez o novo sistema, nas PECs, ela fala que a lei complementar irá dizer sobre isso. Mas quando vai ser essa lei complementar? Isso tem que ser discutido agora. Né? O que vai acontecer com o meu dinheiro? Esse dinheiro é de vocês, é nosso. Tem que voltar. Isso não está lá. Então, aqui eu vejo que a gente pode ter um problema de uma enxurrada de processos buscando esse dinheiro rapidamente, porque essa compensação pode não vir lá na frente. Né? A título de exemplo do que aconteceu com o fim social lá atrás. Né? Quando o fim social acabou, foram demandas judiciais intensas para conseguir compensar o fim social com a COFINS, para dizer que é a mesma natureza, coisa do gênero. E a gente está muito próximo disso aqui, e isso eu não tenho visto nos noticiários. Né? Óbvio, eles estão alardeando o que eles querem. Estão alardeando o que eles querem, mas ninguém está falando da bolha de crédito que vocês têm. Né? Entrei lá com uma ação, meu mandado de segurança, tenho 10 milhões para compensar. Uma vez que o sistema acabou, os sistemas nem estão prontos para processar essa compensação. Como é que você vai compensar? Então esse é um ponto bem difícil para ser enfrentado aí, sobre essas PECs, né, que deve impactar. Então, dentro disso, pessoal, a gente chega em algumas conclusões possíveis, né, e aí é o chutômetro. Né? Primeiro, eu acho que sim, devemos ter uma reforma tributária, não toda, mas alguma coisa deve passar, principalmente nesses pontos que a gente viu que são similares. Né? O IBS, o imposto seletivo, deve acontecer. Hoje foi montada a comissão mista já para aprovar, então o Senado e a Câmara juntaram, só que só juntaram as duas, né? PEC 45 a 110, a 128 ficou de fora, o que é bom, para fazer a votação já. Né? Ontem, na notícia, o presidente Bolsonaro intimou o ministro Guedes a resolver essa questão até julho. Né? Até porque, segundo semestre, é uma eleição. Quem que acha que o político vai querer, em época de eleição, ficar vendo reforma tributária? Não vai. Né? Então, a gente vai ter um movimento intenso agora, até julho, para essas discussões. Tá? As questões do imposto sobre dividendos e CPMF, eu entendo que dificilmente isso vai passar. Dificilmente isso vai passar, porque é muito impopular. A gente está em época de eleição, se aproximando, é muito difícil, e é um retrocesso. 1996. Isso não deve acontecer. Redução de impostos. Descartada. Não vai acontecer. Não vai diminuir imposto. Reza para manter na mesma base, já está bom demais. Né? Essa é uma questão. Meu trabalho vai aumentar. Alguém aqui já participou de alguma migração de sistema? Quem achou difícil? Quem achou muito difícil? É muito difícil. Uma migração de sistema é muito difícil. Agora imagina você migrar um conjunto de regras jurídicas, PIS, COFINS, vai ser difícil demais. Vai ser difícil demais. Então o trabalho vai aumentar. Essa demanda lá dos 65 bilhões, na minha leitura, vai aumentar. Você vai ter que gastar mais. Então são advogados, consultores, cursos, isso tudo, você vai gastar tudo de novo. Né? Sistemas, quem é programador, vai ter que programar tudo de novo, a matriz é toda diferente. Né? Desculpa. É exatamente isso, ele falou que é inevitável. E sim, é inevitável. Hoje os sistemas estão todos pautados para PIS, COFINS e milhões de regras. Né? Ele vai ter que ser pautado para outras regras diferentes, IBS, IS, e novas discussões sobre, e jurisprudência, e novas ações. Hoje a gente já sabe mais ou menos um caminho. Né? A gente vai perder esse caminho. Isso é um problema disso, de um novo sistema. Né? A gente vai perder esse caminho. Hoje, PIS, COFINS assim, tem lá uma decisão da STJ. Então, por exemplo, insumos, né? Uma discussão grande, insumos para PIS, COFINS. Hoje a gente já tem um lastro disso. Já está mais ou menos trilhado, já tem decisão, você aprendeu ao longo dos anos da PIS, COFINS, você agora fala, poxa, agora eu posso tomar água aqui do meu tratamento. E agora? E esse IBS, como é que vai ser? Né? Então, todo esse caminho a gente vai perder, vamos ter um retrabalho. Né? Então, no curto prazo, eu entendo que a gente vai aumentar nossos custos, não vai manter, não vai ter uma melhora de impostos, né? Vamos ter uma discussão maior. Bom, então por que estão fazendo isso ali? A questão é no médio e longo prazo. No médio e longo prazo, se o trabalho for feito corretamente, ou seja, se não tiver as
desidratações que a gente costuma subverter lá em cima, né? A questão do médio a longo prazo é sim, a gente tem um sistema mais fácil de entender, operacionalizar ele vai ser mais fácil e de forma que vai ser mais fácil investir também no Brasil, né? Você vai entender. Hoje você não precisa fazer uma consulta. Hoje, para você fazer um trabalho no Brasil, por exemplo, São Paulo, Bahia, você precisa fazer uma consulta no estado de São Paulo e outra na Bahia. A legislação é difícil, né? Com essas PECs, não. Vai ficar mais simples você entender. O ICMS é assim, ponto, né? Então, finalizando a questão, esse é um achômetro, pode ser que mude, pode não ser, isso é o que está mais atualizado hoje. Algumas informações que eu trouxe para vocês é de hoje, do jornal de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido um pouquinho. Obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado, doutor Orly. Nós temos agora um tempo para perguntas. Orly, eu sei que é absolutamente prematuro, mas o objeto nosso aqui faz parte de fazermos projeções. E hoje, para o Sistema Tributário Nacional, nós conhecemos bem as temáticas do lucro real, do lucro presumido e as empresas no Simples Nacional. Se tentarmos fazer algumas considerações por conta disso, o que poderemos ter pós-reforma tributária, considerando esses 3 grandes regimes com as suas particularidades e peculiaridades imensas também? Vamos lá. Pergunta muito boa, Ari. Obrigado. Das 3 PECs, apenas uma fala sobre o Simples Nacional. Só uma fala, é a PEC 45. As outras nada versam sobre isso, então deve ser mantido, né? A PEC 45 ela fala que você vai poder optar também por recolher a alíquota no sistema IBS de acordo com o que for melhor para você. Isso está na PEC 45. É o único que fala sobre isso. Sobre o imposto de renda, né? Lucro real, lucro presumido, a PEC que fala sobre isso é a PEC 128, que não é a que está pautada agora, porque ela diminui o imposto, porque ele aumenta no imposto sobre circulações financeiras. Ele tenta compensar um com o outro, né? As outras medidas não mudam muito a tributação sobre a renda. A PEC 110, na verdade, ela puxa a contribuição social para dentro do imposto de renda, mas não muda. E foi muito boa a sua pergunta, Ari, porque também uma das questões que é muito me perguntada, cara, mas vão ser só esses os impostos? Não, lógico que não. A gente continua com o IPTU, a gente continua com o IPVA, a gente continua com o ITBI, a gente continua com o ITCMD. As taxas vão continuar, E as contribuições? Continua. Né? A União vai poder continuar criando as contribuições dela. E esse é um dos pontos também que os estados estão bravos com a União, né? Porque assim, ela tem a competência dela de criar as contribuições. Os estados não têm, é mais reduzido. Então, na verdade, tudo vai continuar, mais ou menos como é. Eles estão só tirando esses impostos sobre consumo, reunindo eles de forma a ficar mais simples. Essa reforma é uma simplificação. Esquece a ideia de pagar menos imposto. Não vai ter, eles vão simplificar e mudar a sistemática. Hoje você paga na produção, você vai pagar no final. É mais ou menos essa ideia. O resto continua igual. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, só uma das PECs fala sobre o Simples Nacional, as outras não alteram em nada, e uma delas fala sobre o imposto de renda, uma diminuição, mas é em decorrência da criação do IMF, para compensar um com o outro, que óbvio que não vai compensar, né? Vai ser muito mais. Mais alguém tem alguma? Só mais uma. Em primeiro lugar, sem levar para o campo 100% político, a gente sabe que tem hoje um governador influente no estado que mais arrecada na União, que tem interesse futuro em ser possivelmente presidente da República. Então, ele bater de frente agora com muita força não é muito inteligente, porque se ele passar para o outro lado depois, ele vai ter defendido algo que ele combateu de maneira veemente, e 19 estados já assinaram uma carta de desagravo à boca nervosa aí do nosso presidente e do nosso ministro da Economia. Então, essa é uma consideração, porque a minha preocupação maior hoje é, quando eu estou de fora do país, pensando em fazer investimento num país emergente que nem o Brasil, e saio daquele quadrado que segura a economia, então investimento, emprego, renda e consumo, como é que eu vou investir numa maluquice dessa, igual você falou aí, né? Nos casos não se entendem eles mesmos. Eu vou colocar o meu dinheiro lá, é mais incerto do que qualquer outra coisa. E com queda de taxa de juro, aquele atrativo de dinheiro
não industrial, que não era de produção, ele acaba, né? Sim. Nós estamos você falou em rota de colisão, eu acho que em vez de crescimento nós estamos afundando, nós não damos mais investimento aqui. Esse que acho que é o maior perigo que a gente sofre, se não aprovar logo um negócio desse. Então, posso estar enganado, mas se o governo não bater o pé e pegar essa PEC 45 e fazer alguns ajustes para aprovar até determinada data, era até o começo do ano, era até o carnaval, vai ser até julho, daqui a pouco é até o final do quadrimestre, e virou o ano e a gente não saiu do lugar. Sim. A grande questão se não passar agora, eu acho que não passa por causa da questão das eleições, né? E sim, a gente precisa efetivamente de uma melhora no nosso sistema, isso é claro, é emergencial, mas há uma questão do jogo político que atrapalha o Brasil ao longo da sua história, desde 1965. Esse é o grande problema, não tem um entendimento aqui para melhorar o país, né? Cada um fica puxando, então o Senado está lá dizendo, eu preciso ajudar São Paulo, não preciso ajudar o Brasil, eu preciso ajudar São Paulo, né? E isso vai criando esses entraves de forma que efetivamente isso acontece. A gente precisa melhorar o nosso sistema, ele é muito ruim mesmo, ele é muito difícil de entender. Contar rapidamente um caso aqui. Uma vez, na época da crise, um cliente que a gente tem em Londres, ele gera um asset e tinha alguns bilhões de dólares para investir. Ele falou, olha, preciso investir, estou vendo que os preços estão baratos. Aí ele falou, olha, posso contar com você? Fizemos lá uma proposta de serviço. Ele falou, não, beleza. Ele aprovou e ele falou, vem aqui, você faz a reunião estrangeira, né? Vem aqui, faz a reunião, depois vai embora, né? Uma reunião ali de 1 hora, você me explica como é que é o Brasil e vai embora. Eu falei, olha, desculpa, não dá. Ele falou, como assim? Eu falei, se eu conseguir te explicar o sistema brasileiro em 1 hora, eu sou um mágico, não tenho como fazer, você precisa me dar alguns dias aí na coisa, né? E assim foi feito, fiquei lá alguns dias para ele entender minimamente. Então o investimento ele não vem porque o cara não quer colocar o dinheiro aqui, e as nossas regras mudam muito, né? Até, a gente tem uma insegurança jurídica enorme, até em questões de STF, STJ, né? O prazo era 3 anos, virou 10, incidia, não incide mais. E não só nessas coisas macros, se a gente pensar, quem lembra do kit de primeiros socorros do carro? Você lembra dessa furada? Né? Teve gente que abriu lá, não, agora eu vou vender kit de primeiro socorro, agora achei. Uma semana depois acabou. Tem gente que quebrou, comprou, veio o container da China, quebrou, falou, e aí, faço o quê? Processo quem? Né? Você investiu, o cara trocou. Então a gente tem uma cultura muito ruim lá em cima, né? De troca, de melhora, o meu é melhor que o seu, o meu pirão é mais gostoso. E isso acaba gerando isso, essa demora. Mas que a gente precisa sim aprovar uma reforma tributária é emergencial. É emergencial porque as coisas não funcionam. Não funcionam. Aqui, ó. Já chego aí, seu Davi. Só 2 comentários aqui. O primeiro é que você deve estar para o Flávio Rocha, lá presidente de Riachuelo, está de todo jeito tentando tirar esses 3 modelos aí para colocar um e-tax da vida lá que ele quer fazer. E, enfim, é sobre consumo, mas... então, até estou acompanhando bem, estou vendo aí que o Maia está tentando derrubar também essa questão, enfim. Você sabe se tem... O Brasil é um país extremamente dependente de aquisição de matéria-prima do exterior, né? Em algum momento alguém levantou a possibilidade de você ter alguma barreira tarifária em produtos? Ou como está sendo tratado isso? Porque a gente está falando só da circulação, só do interno. Mas você pega um estado como Santa Catarina, que tem 5 portos, e lá eles estavam oferecendo uma série de vantagens fiscais para você importar. Como ficam esses estados depois de uma reforma dessa? E se tem alguma possibilidade de ter alguma barreira alfandegária de outros países de material? Porque a gente depende muito disso aqui no Brasil, né? Obrigado pela sua pergunta, muito boa. O que se tem aqui, e essa é uma das preocupações, principalmente na PEC 110, né? Porque a Operação Itajaí, uma operação famosa, enfim, tem Fundap, Espírito Santo, outros lugares, Tocantins tem também. A ideia é manter o benefício fiscal exatamente para não acontecer um problema nefasto. Barreira tarifária, não tem ninguém discutindo isso, né? Até pelas questões da Organização Mundial do Comércio, enfim, acho que isso não vai ser via Constituição, até pelos tratados que o Brasil assinou. Mas a questão é gradativa nas PECs de tentar, onde você tem impacto negativo, eu te devolvo um pouco. Ano que vem eu dou uma medida, te devolvo menos, ano que vem te devolvo menos, até, em tese, você conseguir andar pelas suas próprias pernas. Essa é uma dificuldade, né? Isso está na PEC 45 também. Ele veda os incentivos, mas ele vai indo aos pouquinhos ver o que acontece. A PEC 110, ela diz, não, olha, a gente precisa mesmo.
A Zona Franca de Manaus sem benefício fiscal, como é que fica? Vai morrer. É uma tendência da Zona Franca de Manaus, né? Não sei se vai, né? Então eles colocam lá a questão de ir aos pouquinhos. Barreira tarifária zero. Zero, não tem. Marco Antônio, da Abrafiltros. Dentro da conclusão possível, deve ser aprovada. Tá? E se o cenário não for esse? O Guedes está de aviso prévio, em teoria, né? Se não conseguir passar isso, vem aí um cenário eleitoral. Como é que fica essa questão do Brasil? O PIB, o ano passado, diziam já que podia crescer 2%, não cresceu. Jogaram para esse ano a previsão do crescimento do PIB em 2%. Quer dizer, como é que vocês veem o Brasil num cenário mais pessimista? Obrigado pela sua pergunta. A questão é, se isso aqui não passar, acho que vamos continuar andando de lado e para baixo, porque a economia está desaquecida, né? Você vê que todas as estratégias que o Guedes está tirando da manga, digo Guedes na figura do Ministério, né? Não na pessoa física. A ideia é que ele está tendo juros baixos, etc., né? O dólar lá em cima, agora vai aquecer, agora vai. Não está indo. Não está indo, né? E essa é a notícia de ontem no jornal, né? Olha, a coisa, toda essa mágica liberalista que você está fazendo, os empresários não estão felizes ainda, a economia não deslanchou, esses números não estão desatando como você falou que ia desatar com esse liberalismo, né? Então, eu vejo com um pouco de pessimismo, sim, se isso aqui não for aprovado, né? Porque o dinheiro não vem de fora, lá fora as pessoas têm histórico de como é o Brasil, né? Eu lembro super bem aquela revista The Economist. Lembra uns anos atrás? Quem lembra do Cristo voando, né? É uma figura emblemática brasileira. 3, 4 anos depois, o Cristo descendo. Quem lembra dessa? É isso, né? Então lá fora eles sabem da coisa e falam, olha, o Brasil é legal, é um país legal, mas fica difícil levar dinheiro para lá se a gente não tem as regras claras. Fica difícil ver como é que vamos fazer um projeto lá. Então, se isso aqui não for aprovado, eu acho que a gente continua andando de lado ou para baixo. Só que o grande problema da reforma tributária é essa nossa cultura da desidratação de ideias, né? Chega lá uma coisa, era para ser maçã, virar banana. Esse é o problema, né? Que a gente tem que ficar cuidado. Então, por isso que eu acho também é importante a informação de todo mundo, para que, como na reforma da Previdência, teve um clamor social mesmo, popular, sobre a reforma da Previdência. Eu acho que, inclusive, a Jovem Pan encampou uma campanha no rádio, né? Estamos juntos nessa bravata. Eu acho que a reforma tributária deve seguir o mesmo caminho, para que a gente consiga ter os resultados positivos, não negativos, né? Bom para eles, né? Tem que ser bom para a gente, bom para todo mundo. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que, se não aprovar, a gente vai continuar daí para pior. Porque todos os coelhos da cartola que eles tinham para tirar, eles tiraram, né? Olá, bom dia. Eu gostaria de saber, a título de curiosidade, o que o doutor pensa a respeito de como esse cenário de pendência de aprovação pode implicar nos repetitivos que estão para serem julgados agora, até maio, por exemplo, no STF. Acha que isso pode, temporalmente, se podem retirar de pauta e deixar isso para depois, coisas que já estão, inclusive, pendentes já há bastante tempo, e se no mérito também pode sofrer algum tipo de afetação? Obrigado pela sua pergunta, muito boa. Em tese, são órgãos autônomos, em tese, né? Mas a gente sabe que tem conversa de bastidores, né? A gente conhece como é que é Brasília, principalmente, os bastidores. Eu não sei se... Posso te chamar de você? Eu não sei se você está se referindo especificamente ao caso do ICMS, base de cálculo do PIS da COFINS, que está sendo mudado. Pode ser que seja por isso. Pode ser que seja por isso, que eles estão entendendo aqui, ver como é que vai acontecer isso, para ver como é que eles vão julgar lá. Eu vejo que nesse caso específico não tem muito como mudar, né? Ele já está julgado o mérito, eles estão aguardando a modulação, que é o medinho, né? Vai modular como, né? A modulação, todo mundo já vai falar de modulação do STF? Quem nunca ouviu falar de modulação? Pessoal, explicando rapidamente modulação para o STF vocês podem trocar para ficar fácil, chama cheque em branco. Tá? É um cheque em branco na mão do STF, ele faz o que ele quiser. Ele pode dizer, olha, a norma é inconstitucional, mas vai aplicar. Mas você disse que é inconstitucional. Mas vai aplicar. Porque, por algum efeito nocivo, econômico, social, eles dizem que a norma é inconstitucional, mas pode ficar. Esse é o poder da modulação, né? Então, pode ser que eles estejam lá esperando para dar a modulação.
pode ser que aconteça, né? E eu vejo, por causa desse julgamento, essa questão que a gente tratou aqui. Para mim, no fundo disso, tem a questão de matar esses créditos, entendeu? Não, mas se não pode compensar, o pagamento tem que ser certo para o contribuinte. Então, é que assim, não é que não pode compensar, eles não estão dizendo nada. Eles não estão dizendo nada. Porque, de fato, se a gente for pensar na dificuldade que a gente vai encontrar para compensar esses créditos, né? A questão vai desaguar de novo nos precatórios. Porque aí fica na mão deles de novo. O precatório eu emito quando eu quiser. Né? A ordem do precatório, fila do precatório, volta a estar na mão dele. Ele entra lá no cálculo dele e fala, ó, tenho aqui 1 bilhão para pagar. Emite 1 bilhão aí e segue o jogo. Hoje está uma sangria desatada de crédito. Né? De muitas empresas tomando crédito, entrando com ação creditória direto, e as ações estão sendo procedentes. Por quê? O que os tribunais estão fazendo? O STF já julgou, então pau. Então saiu da mão deles. Então pode ser que seja isso mesmo. Esperando o que está acontecendo aqui para indicar, né, que não será possível. Né? E num cenário fica fácil de entender que um novo sistema, difícil você conseguir compensar com o antigo. Né? É difícil entender, principalmente isso no Brasil. Né? Não vai ter isso tão fácil. Então, pode ser que seja isso mesmo. O senhor falou sobre impostos, né? Eles têm um número conhecido, citou vários deles aí, mas nós temos um número muito maior do que os impostos, que são as taxas, e variadas. Cada município, estado, tem as suas. E eu vejo assim, óbvio, os impostos, eles são percentual, 38% hoje, creio eu, se incluirmos ali o ISS, é muito alto, em termos de valor é grande, mas eu acho que o grande problema do Brasil não são os impostos, como você citou a Noruega, o problema não é o imposto. O grande problema é a burocracia. Não vai resolver, vai ajudar, vai dar uma segurança jurídica, mas não vai destravar o Brasil. O problema é a burocracia. São anos, anos e anos, às vezes, por uma simples licença, um mero alvará, uma mera liberação de alguma coisa que bastaria a boa vontade de alguém, ou alguém capacitado, né, que tivesse uma responsabilidade, que respondesse por aquilo que faz. Como ele é um funcionário público de cargo de confiança, não pode ser demitido, não é avaliado, não tem que prestar conta para ninguém, ele faz quando quer, se quiser e se for com a sua cara. Então, isso não vai mudar o Brasil nunca, jamais. Então, assim, a título de exemplo de que não vai adiantar isso. Nós não vamos sair do que somos, vamos continuar sendo como somos e acabou. Recentemente nós tivemos na divisa do Espírito Santo com São Paulo, com Rio de Janeiro, perdão, numa blitz conjunta do IBAMA com a Receita Federal, pararam um veículo nosso, nós temos a transportadora na empresa, e verificaram que no código do IBAMA não batia com a Receita Federal. Na Receita Federal estava empresa de pequeno porte, no IBAMA estava empresa de pequeno porte e na Receita de médio porte. E que o que nós pagávamos estava errado. E agora chegou uma multa. Primeiro pedindo para corrigir 5 anos de pagamento, né, que nós recolhemos errado, e a multa, além de corrigir aquela situação já com juros e tudo mais, a multa muito superior ao valor. Até entendo, para você não fazer isso, não levar vantagem. Se a multa for inferior, mas eu já tenho que corrigir o que eu deixei de pagar de acordo com eles, por que então este valor da multa se eu já estou dando a devida compensação com juros e correção monetária? Mas tudo bem, então a gente vai verificar. Mas escuta, eu segui a tabela do IBAMA. O IBAMA me disse que tem que ser assim. Agora vem a Receita e diz que não esse não é meu porte. O IBAMA diz, não. Quem disse o seu porte é a Receita, mas quem me disse que isso é você. Agora eu recorro para quem? São esses problemas que fazem com que o Brasil seja um país extremamente burocrático. Quer dizer, aí a gente vai verificar e diz, não, mas espera aí, é que nós passamos a adotar a classificação da Receita Federal desde não sei quando, mas você continua mantendo no seu site, nos seus informes isso. Não, mas foi publicado no Diário Oficial da União da data de tal. Eu acordo todos os dias ansioso, esperando chegar o Diário Oficial na porta de casa para me ler e saber. Quer dizer, ele continua até hoje. A gente estamos preparando a defesa. Dizer, aí a gente fala assim, quer dizer, aí é onde você falou, está naqueles 65 bilhões. Despesa com advogado, o tempo que a gente gasta, juntando informações, deixei de fazer o meu trabalho,
que é o meu trabalho na empresa, para estar cuidando, juntando tudo isso. Quem que a gente vai contratar? Um escritório como o seu. Porque tudo isso pesa. E se não regulariza, não sai o próximo certificado, que aliás são renovados a cada 3 meses, que subiu 12 vezes, ou seja, 1.200% de janeiro para cá. E fala, então acho que o grande problema do Brasil é esse, é a burocracia. Essa reforma tributária, pessoal, a gente poderia chamar ela de simplificação tributária, porque na verdade ela está simplificando aí 5 ou 9 impostos, é isso. Né? Muito bem colocado pelo senhor, não vai mudar a base da coisa, do dia a dia, vai continuar, a barreira fiscal, né? Essa que o senhor falou é uma das piores barreiras que tem. A outra é lá na Bahia, como é o nome lá, Paulo? É horrível lá, eu já vou lembrar. Muito ruim, a estrada é ruim, a barreira é ruim, você chega lá, não tem fiscal, aí você tem que ficar esperando, é terrível. Aí, pô, tá lá, minha mercadoria tá lá, precisa liberar, doutor. Aí corre para lá, não tem advogado no local, fica caro, tem que pegar avião e ir para dentro, mais 5 horas dentro do interior da Bahia para falar com o fiscal, que fala, não, aqui, quem aqui já escutou essa frase? Aqui é assim, né? Aqui é assim, como é que aqui é assim, gente? Não tem aqui assim. Né? Itapopoca do Oeste deveria ser igual ao Rio de Janeiro, não aqui é assim. Vê aí o que você faz e vai embora, te deixa lá. Isso acontece, esse custo vai continuar. Essa reforma não vem para isso. Essa reforma vem para simplificar essa questão desses impostos do consumo, né? E mudar, deslocar o dinheiro de lugar. Né? Hoje ele está muito concentrado nos grandes centros, São Paulo, Minas, Rio. Ele vai, assim como teve o protocolo dos consumos via internet, né, que passou a partilhar, ficava muito em São Paulo, passou a partilhar, é mais ou menos essa ideia aqui. Né? Esses outros estados vão falar, São Paulo, vamos mudar um pouco essa regra, que a gente também quer um pouquinho do bolo, entendeu? Então, essa questão da reforma, ela não vai reformar, não é uma reforma tributária, é uma simplificação para alguns impostos. A gente poderia chamar ela assim. As taxas, só para título de exemplo, se eu não me engano, na última contagem do IBPT, são mais de 5.000 taxas. São mais de 5.000 taxas em cada município. E às vezes lá no escritório é até difícil, quando vê alguma coisa municipal, a gente ter acesso ao código tributário municipal de um lugar pequeno, que ele não tem internet boa para você pegar e ir lá, não é assim, é diferente, enfim. Isso vai continuar. Isso vai continuar. Vamos aqui, última pergunta. Mauro, complementando o que ela comentou da parte do ICMS, do julgamento junto ao STJ, a intenção são 2 coisas, como você já falou. Quem trabalha, que a gente faz, trazer o pessoal de fora para investir aqui no Brasil, é uma briga você explicar para eles como é que se calcula. Então, o primeiro ponto que eu vejo deles, eles querem simplificar para ficar mais fácil trazer dinheiro de fora. Foi o que você falou, perfeito. O segundo ponto, você já tem um bolo de dinheiro, como a gente trabalha também com recuperação judicial, né? Até você achar o jeito certo, demora-se 20 anos para um escritório de advocacia chegar no jeito certo e se virar expert em recuperar determinada coisa. Vocês sabem bem como é que é. Então, o que ele já faz? Essa do PIS/COFINS já tem um bolo de dinheiro, o pessoal está começando a achar o rumo. Então, o ICMS, se o STF julgar, opa, eu tenho esse, vai todo mundo buscar. Eles querem o quê? Mudando a regra, você vai ter que achar um novo caminho, e esse montante de dinheiro, por mais 5 ou 10 anos, que é o tempo de ajustar, você vai achar o mecanismo para ser julgado por A, B e C, claro. E a partir dali você recuperar. Até que a gente faz recuperação de 50 anos. Para quê? Porque eles querem dar a ignorância, quer dizer, a empresa não ter como buscar. Aí vai ter que pagar, como você está falando, vai ter que pagar para as pessoas que vão se especializar em achar o mecanismo, achar a forma. Sim. Então, só que enquanto isso eles vão trabalhar com o dinheiro. Sim. Eu acho que completa, ou você tem uma visão diferente dessa? Esse é um dos pontos que eu defendo muito forte, né? Que está por trás disso aqui e que não está sendo noticiado. Né? Não está na lei complementar, dizendo a lei complementar vai dizer, é porque eles não querem falar sobre. É exatamente isso, eles querem tirar isso da frente, porque hoje está desatado. Então, acho que assim, o conselho, né, quem não buscou, busque agora. Né? Vá atrás, chame lá seu consultor, chame lá seu advogado, enfim,
Porque numa eventual virada de sistema, vai ser exatamente o que você falou. O caminho é outro, né? É uma ação condenatória, é um precatório, e aí está na mão deles. Pago quando eu quiser. Pago quando eu quiser. A natureza do IBS é igual à natureza do ISS. Vamos discutir. Vamos discutir. E aí está na mão deles. Aí é mudança de STF, né? Vão ter mais 2 ministros agora nos próximos 2 anos. Né? Aí depende quem que é o presidente que indicou. Aí a gente entra no Brasil que a gente conhece. Né? Então, essa questão da gente já saber esse caminho agora é trilhar ele o máximo que você conseguir. Porque quando isso aqui acontecer, essa questão do crédito é exatamente isso que você colocou. Vai se perder o caminho das pedras, como diria minha boa mãe. O caminho das pedras vai-se embora. Vai ter que alguém trilhar na frente, discussão, sustentação oral, ministro, ganha 1, 2, 3, até abrir. Mas isso aí, você foi até bonzinho. Eu acho que isso é coisa para 20 anos. Né? 20 anos. É isso. Mais alguma questão, pessoal? Senhoras e senhores, Dr. Orli, uma salva de palmas.